Eu gostaria de comentar bastante sobre essa questão do adestramento aí que o André lá levantou. Bastante, foi isso que eu falou? É, bastante. Só que eu não vou fazer agora. Eu vou me ater brevemente à questão da instituição, porque sim, eu acho que ela não só... Ela não puxa para trás não, cara. Ela atrapalha mesmo bastante, controla, elimina, vigia, pune, elimina. É um problema, mas a gente precisa de organizações que deem concretude às nossas melhores ideias, ou as mais saudáveis. Eu sou de ruptura com as minhas origens institucionais. Porque a instituição da onde eu rompi não tinha absolutamente nenhuma resiliência no sentido de elasticidade a nenhuma espécie de criatividade, de diálogo, nenhuma abertura a nada disso, por exemplo, que a gente está conversando aqui. Cheguei a ponto de participar de uma experiência assim ridícula com um dos líderes da casa, depois de um fórum que a gente fez parecido com esse, em 2007. E aí eu levei um pessoal lá franciscano, lá da cidade, muito parecido com esse aqui. Aí o reverendo Mó da casa lá, ele me chamou para jantar depois do culto. Aí a gente foi, ele me levou a um lugar caro, quem é de Itaboraí conhece aí a vacaria. Aí ele me botou na mesa assim, André. Aí, pô, eu tinha 17 anos. Me botou na mesa assim, quando eu peguei o prato, que eu tô comendo, ele falou assim, aí, duvido você pegar tudo isso aí agora e ir lá para dar aos pobres. Olhei para a cara dele assim, falei assim, não falei nada, né? Não falei nada. Mas só que é o seguinte, a gente ama os nossos lugares. Eles participam decisivamente da nossa vida, decisivamente. Memória, convivência e tudo mais. E aí eu fiz todo o esforço do mundo para permanecer ali no meu lugar. E eu fiquei de 2007 a 2010 lutando com a minha instituição e provocando a elasticidade dela. Não foi possível. Não foi possível. Até hoje, é o seguinte, quem é batista sabe que existe uma organização muito interessante na Igreja Batista, que é o seguinte, a igreja local é associada a conectada a uma associação de igrejas, essa associação de igrejas conectada a uma convenção. Com 19 anos, eu já era da diretoria dessa associação de igrejas. E um reprodutor excelente em potencial daquela cultura escrota, desculpa a palavra, daquela cultura toda lá, desculpa a palavra, perdão mesmo. Eu era em potencial, camaradinha de 19 anos de terno e gravata, pregando para cima e para baixo, secretário de uma associação de igrejas. Eu realmente dei conta daquele potencial, vim a ser o mais novo presidente, o único não pastor, presidente de uma associação de igreja batista, a maior da América Latina, 108 igrejas batistas. Aí um dia eu estava fazendo uma devocional lá, Degane, Lucas, capítulo 16, uma dor de cabeça danada aqui, tudo quente aqui atrás, eu tinha 22 anos. Aí eu falei assim, velho, o que eu estou fazendo da minha vida nesse lugar, irmão? Isso aqui não tem absolutamente nenhuma relação com nada que abala os meus afetos de maneira mais sincera e sensível possível, cara. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu liguei para a Jéssica, que é a autora da minha namorada, e falei assim, cara, eu vou largar esse bagulho, eu nunca mais me meto em nada. Eu estou desde 2011 me largando desses bagulhos. Dia 10 de fevereiro agora é o último bagulho que eu largo, em termo institucional. Pô, dos Anjos, mas você é plantador de uma igreja. Sim, mas a minha igreja, a nossa comunidade, ela está dentro de uma experiência de comunidade que funciona mais ou menos assim. A gente sabe que a gente é semente do reino de Deus no mundo.
E para a semente dar fruto, ela vive a seguinte dinâmica: morte e ressurreição. Porque se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode dar fruto. Então a gente vive nessa dinâmica. A gente cria uma instituição, cria uma linguagem aqui para dar conta da nossa experiência, ela vai cair no chão, ela vai morrer, e ela vai ressuscitar, e ela vai dar fruto. As nossas instituições, as nossas organizações, elas não representam absolutamente fim de nada para a gente. E lá na casa, se tiver que... essa pastoral não tem mais sentido de ter. Ninguém vai ficar brigando, porque o cargo lá, essa é a minha função na igreja, é assim que eu sirvo a Deus. Na real, eu estou tentando desaparelhar a comunidade para dar o mínimo de organização possível às experiências pelas quais eu passei, e a galera que está lá comigo hoje, a maioria deles também passaram pela mesma desgraça. São Gonçalo é uma cidade gospel, velho. Tem gente lá com todo tipo de experiência em instituição que você possa imaginar. Tem cara que estava dentro de uma experiência bizarra na Bola de Neve, ele chega e conta para mim, fala assim, caraca. Tem quem era diácono, vice-presidente de igreja batista por 60 anos de igreja. Então, a gente está tentando dar uma organização ali, flexível, dentro dessa dinâmica aí, orgânica, para sobreviver, porque a gente precisa de comunidade, não é uma questão só discursiva, não. A comunidade é a essência da nossa fé. A nossa fé é comunitária, a gente só caminha com Jesus caminhando junto. Então a gente precisa disso, mas puxa para trás demais, cara. A nossa casa hoje não. Mas eu sou batista desde que eu me entendo por ser humano. Com 7 anos de idade, minha mãe parava o carro na frente da igreja batista, entra lá, Felipe e Tiago, eu e meu irmão. Eu com 7, meu irmão com 5. Entra aí, vai lá. E ia embora, para Nova Vida. E meu pai ficava em casa, não era de igreja naquela época. Então, você imagina. Então, eu vou terminar esse papo sobre instituição lendo uma das inspirações sobre isso. É evidente que fogueiras não podem mais ser acesas. Entretanto, o fato de grupos com pensamento divergente serem forçados a deixar certa igreja é uma evidência da presença de mecanismos de controle de pensamento extremamente eficazes na igreja de que foram forçados a sair. Então, eu sou novo, mas sou velho, e eu já vi umas paradas estranhas. Já fui pastor de juventude, o cara chegar assim para mim, um cara com 50 anos de idade, chegar e falar assim para mim, olha, se na próxima escala a minha filha não estiver cantando, você sabe que a gente já demitiu outros pastores nessa igreja? Eu peguei tudo e falei, fica com tudo, essa bodega é sua, cara. Tudo isso aí é seu. Faz o que você bem entender com relação a essa estrutura aí. Com quem eu sou comunidade não depende desse prédio, dessas luzes que vocês botam aí no nosso congresso, nada disso aí, cara. Só que a gente precisa ser comunidade com alguém. Em termos denominacionais, eu não vou economizar, não vou falar nada. Acabo aqui agradecendo bastante a vocês pela atenção. Sobre o Deus do AT, velho, cabe um semestre. A gente aí em Deus no Antigo Testamento. Eu quero agradecer, obrigado aí, Benjamin, pelo convite, a vocês pela atenção. E eu quero dizer para você, Thaís, que você não pode desistir de encontrar uma comunidade que concretize os sonhos que o Reino de Deus plantou no seu coração. Você não pode deixar de buscar esse lugar. E o dia que você encontrar, não viva deles, viva com eles e para eles, para que essa experiência seja real também. Então é isso, beijo do gordo, fica com Deus, valeu.